Tá complicado, Mas Rafael. é isso. Iniciou. Bom dia para todo mundo, viu, gente? Estou aqui. Vou colocar aqui, pessoal. Tá aqui. Só compartilhar a tela com vocês e a gente inicia. Apareceu aí, pessoal? Alguém fala para mim, por favor? Compartilhou a tela aí? Sim, só não está em tela cheia. Está, deixa eu ver se consigo resolver isso aqui agora, Rafael. Porque deveria muito estar em tela cheia. Calma aí. Vou Agora sair e está voltar. cheia. Saiu ou eu continuo, Rafael? Saiu. Tá assim, na hora que você coloca. Manda Aí, o Ctrl P aí, não, professor? Não, é porque a ideia é de continuar em duas janelas. Aqui. Tá. Agora vai, pessoal. Só um minutinho. Agora vai, quer ver? Pronto, agora tá em tela cheia, beleza, né? Certinho? sim, tá beleza, tá ótimo. Beleza. Novamente, pessoal, bom dia para quem está aí. A aula de hoje, nós vamos falar, né, sobre duas coisas que se conectam, duas coisas que estão diretamente ligadas, que é os direitos humanos e as bases do Estado moderno. Por que eu busquei, né, junto com meus colegas, discutir esses dois termos como ligados? São dois motivos. Primeiro, a importância de nós, enquanto indivíduos, refletirmos e conhecermos um pouco mais sobre o que é os direitos humanos, a sua origem, função, fundamentação. Esse é o primeiro ponto, para evitar aquele tipo de discurso pobre, raso, fraco, de que direitos humanos é defesa de bandido, isso é coisa de gente vagabunda, só para defender bandido. Gente honesta não precisa de direitos humanos, afinal, tem que ser direitos humanos para humanos direitos. Gente, é uma conversa tão rasa, tão pobre, e eu sei que essa conversa está diretamente associada a um discurso que é raso e pobre, mas às vezes por uma falta de conhecimento mesmo do que se trata, de qual é a função e da origem dos direitos humanos. Então, um dos objetivos hoje é a gente discutir o que é isso, e para que a gente consiga discutir, entender melhor o que são os direitos humanos e a sua fundamentação, é imprescindível que a gente entenda sobre o surgimento do Estado moderno. E nesse sentido, pessoal, eu fiz questão de trazer o surgimento do Estado moderno, tendo como base os contratualistas do século XVII e XVIII, porque é importante a gente entender o que esses caras estão falando lá na Europa e como tem o reflexo na criação dos direitos humanos e o reflexo na nossa própria noção, né, de direitos humanos, e também porque, querendo ou não, vocês vão fazer Enem daqui a um ano, né? E tendo essa consciência, para mim é muito claro, que eu já trabalhei também com cursinho de Enem e outras coisas, que essa é de longe um dos conteúdos que mais caem, que é sobre os contratualistas do século XVII e XVIII. Então vai ser uma junção, tanto da reflexão do que é os direitos humanos, quanto desse conteúdo específico voltado para provas que vocês terão que fazer posteriormente. Beleza? Então, o objetivo da aula hoje é discutir o surgimento do Estado moderno, a institucionalização do poder e, por consequência, não menos importante, pelo contrário, os direitos humanos. Pessoal, qualquer questão, qualquer dúvida, pode parar aí, anotar no chat, pergunta aí para a aula ficar mais dinâmica, beleza? E como maneira de problematizar essa ideia, e assim a gente poder começar a refletir sobre, eu fiz questão de trazer essa notícia. E eu trouxe uma charge sobre ela. Eu, particularmente, eu acho que trazer a foto original com a segunda de manhã, com a terça de manhã, enfim, não vem a calhar, não é positivo. Então, eu trouxe essa charge que representa exatamente a mesma coisa. O que está posto aí? Adolescente suspeito de roubo é espancado e amarrado nu em poste na zona sul do Rio. O jovem diz que foi abordado por um grupo chamado de justiceiros. Isso aconteceu, pessoal, tem certo tempo, assim, foi em 2014.
Isso acontece o tempo inteiro, tá bom? Isso aqui não é novidade, não, infelizmente. Essa charge de 2014, eu quis trazer para vocês, o que é engraçado. Se a gente observar ela reflete muito bem o porquê da importância a gente ter a noção de direitos humanos e reflete muito bem a realidade brasileira. E se vocês enxergarem nela, o que a gente tem composto essa charge? Lá atrás, pessoas correndo, fazendo a caminhada, entendendo que foi no Rio de Janeiro, pensando no calçadão ali de Copacabana, Ipanema e por aí vai. E estranhamente, tem um jovem negro, estranho, todos os outros são brancos, só esse negro está sentado, ele está nu, só com vamos falar sobre isso com certeza, né, Valdo? Ele está nu, só com um paninho cobrindo ali seus órgãos genitais, e tá, não sei se dá para vocês perceberem pela tela, mas ele tem um cadeado de bicicleta preso na garganta. Né? Quem assistiu Breaking Bad tem a mesma coisa que aconteceu lá nas mesas e tal. Um cadeado preso aqui na garganta de um jovem negro e que está todo machucado, espancado. E é engraçado que o grupo que fez isso, que não faz só com jovens negros, né? Fazem também com homossexuais, fazem também com todos aqueles grupos que estão, em certa medida, à margem do que é considerado normalidade, né? Estranho. Eles fazem justiça com todos esses, né? E aí eu trouxe para vocês essa foto e trouxe uma pergunta. E eu quero que vocês tentem responder para mim. É sério, para a gente começar a aula, porque no final eu vou fazer a mesma pergunta. Aí eu quero ver se a resposta muda. A pergunta é, fica a dúvida. Se ele roubou... Gente, qual que é o problema? Estou perguntando, sério. Qual que é o problema das pessoas fazerem justiça com as próprias mãos? O cara roubou. Qual que é o problema? Alguém sabe me responder qual que é o problema? Porque ele foi pego com suspeita de roubo. Então, assim, o Estado não está ali para julgá-lo, né? Para condená-lo, enfim. Qual que é o problema? Vários problemas, Matheus. Matheus, eu concordo com você, que tem uma série de problemas. Mas sabe o que é estranho? Porque eu escuto o tempo todo. Direitos humanos só para proteger bandido. Direitos humanos para humanos direitos. Grande parte das pessoas não veem nenhum problema nessa cena. Porque não enxergam esse indivíduo que está sentado, acorrentado ali, como um ser humano. Enxerga esse indivíduo como um bandido. E se é bandido, se fez errado, ele tem que pagar. E se o Estado não faz, que bom que tem aí um grupo chamado justiceiros. Que bom que se o Estado não faz, que bom que tem um grupo chamado milícia, que resolve todos os nossos problemas. Ou seja, tem muita gente que não vê nenhum problema em fazer justiça com as próprias mãos, infelizmente. Obviamente que tem uma série de problemas. Mas para a gente pensar isso um pouco melhor, eu trouxe... Perfeito. Perfeito, Matheus. Perfeito. Justamente, se você é um cidadão de bem, porque você vai fazer o mesmo que supostamente outra pessoa que não é de bem faz. Concordo. O chato, o complicado é que nós vemos essa contradição, mas tem muita gente que não vê essa contradição. E essa não percepção dessa contradição está diretamente associada a não enxergar os seres humanos como um grupo maior, em separar o ser humano como ser humano é um grupo branco, assim assado, aquele que não é dentro desse grupo que é ideal, é ser humano, mas não é ser humano. Os direitos humanos surgem lá no dia 10 de dezembro de 1948, pós-Auschwitz, pós-Segunda Guerra Mundial, onde os judeus, né, foram colocados como inferiores a qualquer animal e foram maltratados, e o que nós chamamos hoje de direitos humanos, que na época não existia. Várias das suas regras e leis foram exacerbadas ao extremo. Foi justamente pós-Segunda Guerra Mundial, pós-Auschwitz, que se começou a pensar efetivamente, pessoal, em regras, em leis, em definições que consigam fazer com que nós, seres humanos, sejamos enxergados dentro da nossa variedade de pensamentos, variedade de gostos, variedades de crenças, variedades, que a gente consiga encontrar dentro disso algo que seja comum. E sendo comum, tem que ser respeitado.
Então, os direitos humanos está diretamente associado a uma compreensão da diferença dos seres humanos e aceitando essa compreensão das diferenças, que são várias, nós temos que ter bens comuns a serem respeitados. Então, a definição que eu trouxe para vocês é: direitos humanos consistem em direitos naturais, garantidos a todos e qualquer indivíduo, e que devem ser universais, isto é, se estender a pessoas de todos os povos e nações, independentemente da sua classe social, etnia, gênero, nacionalidade ou posicionamento político. Na definição dos direitos humanos, eu já trago um problema para vocês. Então, são direitos naturais. Mas direitos naturais desde quando? Desde quando na história nós entendemos que o direito à liberdade é natural, ou seja, o ser humano já nasceu com ele? Desde quando na história que nós entendemos que o direito à dignidade é natural? Desde quando na história nós entendemos que o direito à liberdade é natural? Isso, pessoal, isso longe de ser algo que nasceu com o ser humano, está mais associado a uma criação que é própria humana. E depois que essa criação se dá, e a gente vai entender na história quando que ela se deu, depois que ela se dá, ela realmente é vista como natural, ou seja, como algo que deve se estender universalmente, ou seja, como algo que deve se estender a todos os indivíduos, independente da sua cor, crença ou nacionalidade. Então, respondendo à pergunta que eu mesmo coloquei, esses direitos humanos são naturais desde o século XVII, XVIII, XIX e no século XX já tem algumas mudanças, mas que vão somar dentro desses direitos naturais, né? Mas os direitos naturais, sobretudo os três principais, que são aqueles que inauguram, né, essa concepção de ser humano, de igualdade, estão associados com o surgimento do Estado moderno e a institucionalização desse poder. E aqui eu tenho que fazer uma pequena pausa para perguntar para vocês: está fazendo sentido o que eu estou falando? Vocês estão entendendo o que eu estou falando, pessoal? Então, tá dando para acompanhar aí? Estou falando muito rápido, está tranquilo? Então vamos lá, Matheus. Beleza. Beleza, Letícia? O surgimento do Estado moderno e a institucionalização do poder. Pessoal, o Estado moderno, ele se dá, o seu surgimento ele se dá efetivamente no século XVII, a partir de alguns pensamentos que já estão sendo transformados desde o século XV e XVI. Mas o surgimento do Estado, pessoal, ele tem como fundamentação o Estado moderno, que é um Estado mais associado com a ideia direcionada ao próprio povo, ao próprio cidadão, ao próprio indivíduo, como alguém que tem base legal para opinar, para se posicionar dentro desse Estado. Ele surge no século XVII e ao surgir, é necessário que se defina formas para que os indivíduos, os sujeitos, eu tenho dificuldade de falar cidadão por enquanto, mas para que os seres humanos que estão ali aceitem de forma amena que exista um governante, ou uns governantes, né, alguns, se for uma Câmara, que vão legislar e executar a lei em detrimento dos outros. Ou seja, eu faço uma pergunta para vocês e já vou responder na sequência. Por que nós hoje, vivendo no Brasil, no Estado democrático de direito, por que nós aceitamos que o Estado brasileiro possa usar da força, ou seja, da polícia, para manter a paz? Por que nós aceitamos isso? Porque hoje, no Estado democrático de direito, que bebe nessa fonte aqui, nós acreditamos que o governante ele tem esse poder, porque é um poder que foi dado a ele como maneira de um pacto social. Ou seja, é um poder que foi dado a ele a partir de uma aceitação livre dos indivíduos, dos sujeitos, que dão o direito de que um indivíduo governe e, ao governar, ele aplica a lei sobre os outros. Mas nem sempre foi assim. Essa institucionalização do poder e, portanto, o Estado podendo usar a força para governar dentro dessa realidade, ela foi dada de várias formas. Ela já foi teocrática, ou seja, o rei era rei porque Deus quis que ele foi rei e a gente aceita porque a gente é súdito. Ela já foi aristocrática, ou seja, aqueles melhores, aqueles mais fortes, e aí varia de lugar para lugar, têm o direito a governar por serem melhores.
ela já foi hereditária, ou seja, passada de pai para filho, a justificativa se dava. Mas a partir do Estado moderno, do surgimento do Estado moderno, ela deixa de ser hereditária, deixa de ser teocrática, deixa de ser aristocrática, e o direito ao poder do Estado começa a ser alicerçado numa abdicação dos próprios sujeitos que vivem dentro desse Estado e que, buscando a paz, que buscando viver bem, dão o direito para que ou alguém te governe em função disso. E, pessoal, essa ideia, ela não surge do nada. Alguns filósofos precisaram teorizar sobre isso, ou seja, justificar racionalmente esse surgimento do Estado moderno e, com isso, justificar o uso do poder e da força daquele governante. Eu vou falar aqui nessa aula, e reitero que é extremamente importante que vocês entendam o que eu estou falando, porque é muito cobrado esses três caras, que é o Hobbes, o Locke e o Rousseau, em qualquer prova. Eu vou falar como que eles, a partir dessa ideia de pacto social, a partir da ideia do contrato social, eles conseguem justificar racionalmente que um governante possa usar da força para manter a paz dentro daquele Estado. E não só isso, como que a partir desses movimentos, desses contratualistas, nós temos as bases que alicerçam, acreditem ou não, alicerçam o surgimento dos direitos humanos lá em 1948. O primeiro filósofo que eu trouxe para vocês, eu trouxe ele primeiro por uma ordem cronológica dentro da história mesmo, foi o Thomas Hobbes, né? E Hobbes, pessoal, buscando justificar esse surgimento do Estado moderno, ele fala que o homem não é um animal político, mas é um átomo de egoísmo. Segundo Hobbes, e está diretamente ligado à forma como ele nasceu, na sua biografia ele conta, né, que ele nasceu e junto com ele nasceu o terror. Hobbes está vivendo uma época de intensa guerra na Europa. E dentro disso, se percebe que é uma constante disputa, né, entre povos, e essas pessoas, elas guerreiam entre si o tempo todo, elas estão o tempo todo tentando subjugar os outros, como sempre foi na história da humanidade, enfim. Mas Hobbes percebe isso e faz uma crítica à ideia daquilo que constitui o ser humano como sendo um animal político, ou seja, a ideia de Aristóteles lá atrás, de que nós, seres humanos, somos naturalmente ligados à arte de fazer política, a discordar, a concordar e a discutir. Hobbes olha para o lado, olha para a realidade na qual está inserido e fala, de jeito nenhum. O que o ser humano é um átomo de egoísmo. O que ele quer dizer com isso? Cada um de nós, segundo Hobbes, eu, cada um de vocês, temos em nós a vontade egoísta de proteger aquele... Isso é instintivo, tá bom, pessoal? Não é racional, é instintivo, segundo Hobbes. Nós temos a necessidade de proteger o nosso direito fundamental. Um direito que todos têm direito, por ser fundamental, por ser natural, que é o direito à vida. Então, para Hobbes, todos os homens têm direito à vida. Dentro dessa realidade, tendo esse direito à vida, todos nós vamos usar dos nossos meios possíveis para ter esse direito garantido. Então, se o outro, o meu vizinho, atenta contra a minha vida, me desculpe, meu amigo, eu vou atentar contra a dele antes que ele me mate. Então, é nesse sentido instintivo que Hobbes cunha uma frase famosíssima, né, que eu tenho certeza que vocês já ouviram, que é o homo homini lupus, ou seja, o homem é o lobo do homem. Ou seja, o homem instintivamente, e não é no sentido moral que eu estou falando aqui, tá bom, pessoal? É no sentido de ação mesmo, não é moral, de refletir para, mas o homem instintivamente, ele é mau. Para proteger o seu bem mais precioso, que é a sua vida, ele vai atentar contra a vida do outro. Então, para Hobbes, buscando suprir esse instinto natural de proteger a minha vida, eu uso da minha razão, do meu pensamento, e abdico, segundo Hobbes, tá bom, pessoal? Abdico da minha liberdade total, abdico da minha liberdade de proteger a minha vida, em função de que um rei, ou que um governante, ou que um grupo de governantes possa manter a paz dentro do estado onde eu estou inserido. Então, para Hobbes, o Estado moderno, ele surge a partir de um pacto social.
Ou seja, um pacto entre vários indivíduos, vários homens, vários sujeitos livres, vários sujeitos que, buscando a paz, eles abrem mão do seu direito de proteger a sua própria vida. Entenderam a ideia, pessoal? Está fazendo sentido o que eu estou falando aqui? Isso é muito claro, assim, mas eu preciso que vocês entendam isso. Tá? Então, a ideia de pacto social, e a gente vai falar de mais dois filósofos, está associado a isso, é você abrir mão, no caso de Hobbes, do direito de proteger a sua própria vida, para que um Estado o proteja e assim evita a barbárie, ou seja, a guerra de todos contra todos. A obra onde Hobbes desenvolve esse pensamento é muito famosa, a fotinha está aí, eu trouxe para vocês, do lado esquerdo tem a foto de Hobbes, como todos os filósofos modernos, com um foco principal no cérebro, né? Ou seja, na razão, aquela que domina tudo, que conserta tudo, que resolve tudo. Todas as imagens modernas estão com esse foco na razão. A de Kant, então, a cabeça é gigante, né? Enfim. E do lado direito, nós temos o título original, né, a capa original da obra Leviatã, de 1651, em que Hobbes trata sobre esse conceito, né, do surgimento do Estado e justifica o poder do Estado de usar a força para controlar os seres humanos, a partir da ideia do pacto social, que deve manter a paz. Perfeito, ele fala, perfeito. Que deve manter a paz dentro do Estado. Né? E aí eu trouxe para vocês uma frase do próprio Leviatã, porque eu acho que fica bastante claro. Né? Hobbes fala: o único modo para estabelecer um poder comum que seja apto a defender os homens de invasões estrangeiras e das ofensas mútuas, e por isso, para assegurá-los de tal modo que, com a própria indústria e com os frutos das próprias terras, possam alimentar-se e viver em paz, é o de conferir todo o próprio poder e a própria força a um homem ou assembleia de homens. Exatamente o que o Hobbes está falando. Para eu viver em paz, para eu poder viver dos meus frutos, para ninguém chegar na minha casa e tomar tudo que eu tenho, eu vou abrir mão do direito meu à proteção da minha própria vida, de forma particular, em favor de um Estado que deve fazer isso. Alguns pontos são fundamentais, pessoal, que vocês tenham gravado nessa perspectiva de Hobbes. Um deles é que, para Hobbes, o Estado ele deve ser absoluto. O que ele quer dizer com isso? Não só que o rei deve governar, mas que os súditos não devem nunca contrapor a ideia do rei. Porque se nós somos átomos de egoísmo, se nós somos maus por natureza, se a gente tiver a chance de falar contra o rei, ou de derrubar, vai estar sendo o ser humano buscando benefício próprio, derrubando um governante. Então é imprescindível que o governante tenha poder absoluto para controlar essa maldade do ser humano. E reitero, ele não está falando aqui maldade no sentido ético e moral, não. É só um reflexo. Ele está falando maldade para ganhar arma lá e matar. Então, a ideia do Leviatã, o Leviatã está lá no livro de Jó, lá atrás na Bíblia. Leviatã, a tradução literal seria crocodilo, ou seja, um animal gigantesco, grandioso, que tem de um lado, no caso, né, e o Leviatã seria o governante, tem de um lado o poder de usar a força para controlar, mas por outro lado ele é um deus mortal, ou seja, abaixo do deus imortal é o rei. Então, o mesmo respeito devido, o respeito só não é maior que o devido a Deus, mas o deus mortal que nós temos é o rei. Logo, o Kraken, logo ele pode usar da força, usar da sua capacidade de criar as leis, de legislar, em função de manter a segurança do povo. E o povo não deve ir contra essa coisa oposta. Nesse sentido, Leviatã é, por um lado, Deus mortal, abaixo de Deus é o rei, e por outro lado, essa fera mitológica gigantesca, que deve usar da força para evitar a guerra. A professora, não, mas se o cara vai usar da força para evitar a guerra, ele está fazendo guerra. Hobbes é categórico ao afirmar: melhor temer a apenas um senhor do que temer a todos os outros homens. Então, é melhor ser submisso a um senhor do que temer de todo mundo. Beleza, pessoal? O que a gente ganha, pensando já na ideia do direito humano, dos direitos humanos que a gente vai discutir ao final, o que a gente ganha com essa colocação de Hobbes? Nós ganhamos o direito à vida. Então, para Hobbes, o direito à vida é um direito natural. É tão natural, tão preponderante, tão instintivo no ser humano, que ele faz de tudo para manter esse direito à vida, inclusive tirar a vida do outro. Então,
o primeiro ponto que nós temos, o primeiro ganho que nós temos com o filósofo contratualista que eu trouxe para vocês, o Hobbes, é o direito à vida, pensando nos direitos humanos. O segundo pensador é o John Locke. E Locke, pessoal, eu já adianto, né, que nessa aula a gente vai falar um pouquinho dele, porque o grande foco que Locke trabalha, mais do que a questão política, é a questão da epistemologia, teoria do conhecimento. Extremamente importante, né, estudar esse cara quando a gente for falar de teoria do conhecimento. Mas isso são cenas dos próximos capítulos, né? Aqui é sobre política. Então, Locke escreve um tratado chamado Ensaio sobre o Intelecto Humano, onde ele trata a questão do conhecimento, é a obra mais importante, né? Perfeito, Nerivaldo, exatamente. Sem um Estado de Direito não há cidadania. E a Epístola sobre a Tolerância. Essa obra a gente vai falar um pouquinho hoje. Para Locke, pessoal, a razão humana é o fundamento da criação do Estado. No entanto, diferente do que coloca Hobbes, de que o homem instintivamente vai buscar a defesa da vida e aí usa da razão para criar o Estado, para Locke, que é um empirista, ou seja, tudo vem da experiência em linhas bem gerais, para Locke não existe uma fundamentação antes da experiência para o surgimento do Estado. Para ele, o Estado surgiu quando os seres humanos que viviam em sociedade perceberam a necessidade da garantia dos seus direitos fundamentais. Aqui está escrito direitos fundamentais, não direitos naturais. Senão, se são direitos fundamentais, logo são direitos colocados dentro de um determinado grupo, entendido como aquilo é imprescindível para a vivência daquele grupo. Não é natural, não é instintivo, é criado pela razão. E Locke, como aristocrata que era, né, ele coloca como direito fundamental aquilo já posto por Hobbes lá atrás, que é o direito à vida, o direito à liberdade e à propriedade privada. Além disso, a tolerância religiosa. A gente vai falar um pouquinho. Mas olha só, nessa perspectiva de Locke, diferente, né, de Hobbes, em que o Estado deveria controlar o ser humano a ferro e fogo e não deveria ter nenhum tipo de contraponto ao poder do Estado, com receio, né, daquele átomo de egoísmo via tomar o Estado e virar uma guerra de todos contra todos, Locke, como traz para a gente a garantia fundamental da liberdade, para ele, a criação do Estado, que veio também a partir de um pacto social, a criação do Estado se dá com uma finalidade específica, que é garantir essas posições fundamentais, a liberdade, a propriedade privada, a vida, a tolerância religiosa. Então, se um governante resolve tomar o poder ou mudar essa lógica, os súditos ou os governados podem e devem contrapor o Estado, buscando colocar um outro governante ou outros grupos de governantes que possam garantir, ter essas garantias fundamentais dadas e colocadas. Nesse sentido, para Locke, o Estado ele não é inquestionável. Pelo contrário, ele deve ser questionado a partir do momento em que ele não está cumprindo a sua função, ou seja, não está garantindo o direito à vida, à liberdade, à propriedade privada e à tolerância religiosa. Eu acho engraçado, porque quando eu vi isso daqui, eu pensei, gente, você acha que está na hora de derrubar o nosso, né? Porque está tendo um monte de problema dentro dessa realidade que a gente está vivendo. Eu não sei se a tolerância religiosa está sendo muito respeitada, não. A propriedade privada está, mas o restante eu não sei muito bem, não. Mas, enfim, por que eu trouxe o Locke, pessoal? Porque com o Locke nós já ganhamos mais uma garantia fundamental, que até aqui não tinha, e vai influenciar no surgimento dos direitos humanos, que é o direito à liberdade. Né? E, claro, eles escrevem uma obra sobre isso, que é a Epístola sobre a Tolerância, o direito à tolerância religiosa. Pessoal, pela primeira vez, nós temos documentado, pelo menos, né? Nós temos, a não ser que Ciro já trazia isso também, no século V a.C. Mas na época moderna, Locke foi o primeiro, ou grande teorizador, que vinha trazer isso para a gente, né? Essa importância do respeito à tolerância religiosa. Ele afirma que o Estado não deve legislar sobre a crença alheia. O Estado deve, essa é a sua função, garantir a liberdade, a propriedade privada e a vida. E garantir que se tenha tolerância religiosa. E não que se defina uma religião padrão. Então, essa posição de Locke é muito legal, bastante distinta da de Hobbes, no sentido de ser algo criado pela própria razão, sem intermédio dos instintos,
E distinto por trazer essa noção de que a liberdade deve ser uma garantia fundamental de todos os seres humanos. E terceiro, e não menos importante, pelo contrário, extremamente importante, nós temos o Rousseau. Rousseau vive ali 100 anos depois dos outros dois, já no século XVIII. E Rousseau, ele traz para a gente... a história de Rousseau é fantástica. Assim. Os outros dois são filósofos ingleses, que eu não ter comentado. Rousseau é um filósofo suíço, tem a morte da mãe já no início, né? A mãe morre no parto, ele vive um tempo com o pai na Suíça, e depois vai dar um rolezinho pela Europa. E nesse rolezinho pela Europa, Rousseau é extremamente controverso, no sentido de que ele fala tanto em grande favor da razão, que é característica do iluminismo da época, mas, e por isso que ele foi shortado de vários círculos, né, dos iluministas, ele critica também a razão como modo operandi em que deve se justificar tudo. E como que ele critica isso, pessoal? Para Rousseau, o progresso científico, racional, trazido pelos iluministas, não melhora em nada os costumes. Ou seja, a relação dos indivíduos, a maneira como as pessoas vivem, não consegue ser melhorada aplicando unicamente a razão. Para Rousseau, é imprescindível que se tenha, para a criação do Estado, uma concepção tanto racional quanto sensitiva, ou seja, quanto estética. É importante que se pense na perspectiva racional, mas é importante também levar em consideração essa concepção do indivíduo enquanto indivíduo estético. Né? Mas vamos pensar no surgimento do Estado para Rousseau. Rousseau, diferente dos filósofos anteriores, ele traz uma concepção bastante crítica à ideia de como o contrato social surgiu. Para Rousseau, não existe, até o seu período, não tinha sido feito efetivamente um contrato social onde todos os indivíduos abdicaram de seus privilégios. Para ele, o contrato social, ou o pacto social travado entre os homens, não foi universal. Ele foi bastante particular, porque garantia algumas questões que eram inerentes a determinados grupos, e não a todos os seres humanos. Então, Rousseau busca entender, pessoal, de onde surge a criação desse contrato social. E para ele, isso é importante a gente falar, para Rousseau, o contrato social surge no momento em que os seres humanos não conseguem conviver de maneira harmônica dentro da sociedade. E ele busca justificar por que os seres humanos não conseguiram viver de maneira harmônica dentro da sociedade. E ele trata isso em um livro fantástico, fininho, quem tiver a oportunidade de ler, é uma delícia, muito bom, chamado A Origem da Desigualdade entre os Homens. Para Rousseau, ele trazendo a ideia do bom selvagem lá atrás, né, e tal. Para Rousseau, pessoal, os homens eram iguais, e eles começam a serem desiguais, ou seja, começa a surgir uma desigualdade entre os homens com o alicerçamento da propriedade privada. Ou seja, no momento, uma fala do Rousseau, no momento que o primeiro homem colocou a primeira cerca, o bicho começou a pegar. Acho que ele não fala o bicho começou a pegar, não, mas o sentido é esse. O bicho começou a pegar. Com o surgimento da propriedade privada, pessoal, os homens cada vez mais querem terem direitos maiores que os outros. Gera inveja, gera disputa, gera discórdia. Nesse sentido, o Rousseau fala, esse contrato social que foi feito, que busca fazer com que a propriedade privada seja inalienável, ela quer garantir privilégios de grupos específicos. É necessário, então, segundo Rousseau, que a gente crie o verdadeiro contrato social. E como seria esse verdadeiro contrato social, segundo Rousseau? Isso aqui, gente, dá uma aula inteira, no mínimo. A gente fala só de Rousseau. Mas em linhas bem gerais, como seria o verdadeiro contrato social? Que ele trata na obra, o contrato social, que está aí do lado, 1762, seria a colocação da vontade geral visando o bem comum. E aqui cabe um ponto, presta atenção, por favor. O que seria essa vontade geral, segundo Rousseau? Seria a soma das vontades particulares que gerariam uma igualdade de vontades? Pelo contrário, vontade geral seria você, meu amigo, você, indivíduo particular, abrir mão, abdicar dos seus desejos particulares, da sua vontade particular, do seu desejo de ter propriedade privada enquanto que o outro não tem,
no seu desejo de ter melhores condições de trabalho enquanto o outro não tem, no seu desejo, você abdicar dos seus desejos particulares, visando o bem comum. Ou seja, visando o bem de todos os indivíduos. Pessoal, fora da democracia, fora de um lugar onde se pode, de um Estado de Direito, melhor que a democracia, fora de um Estado de Direito, é praticamente impossível se pensar nessa realidade que o Rousseau está colocando. Por quê? Somente quando há igualdade, ou seja, todos abrem mãos dos seus desejos particulares, o bem comum é atingido. Nos transformamos em cidadãos e súditos. Nesse verdadeiro contrato social proposto por Rousseau, colocado por Rousseau, é imprescindível que os seres humanos abram mão e, com isso, ao abrirem mão das suas vontades particulares, nós nos tornamos, nesse momento, capazes de sermos cidadãos e, com isso, capazes de sermos operantes quanto à criação das leis. Então, nesse momento, nós somos cidadãos enquanto capazes de criar as leis ou opinar dentro delas, e, ao mesmo tempo, segundo Rousseau, nós somos súditos. Ou seja, nós devemos, obrigatoriamente, seguir essa lei, que é criada por nós mesmos. Então, reparem bem, nessa colocação de Rousseau, o surgimento do mal, da desgraça, da disputa, se dá com o surgimento da propriedade privada. É imprescindível, então, que se faça um novo contrato social, e esse novo contrato social deve ter como base a igualdade. Igualdade em que eu e todos vocês, por vontade geral, abrimos mãos dos nossos desejos particulares, como fim, tendo como fim o bem comum de todos os indivíduos. Beleza, pessoal? Fez sentido o que eu falei até aqui? Alguém dá um ok aí, porque senão eu acho que estou falando abobrinha, estou falando sozinho, e não faz sentido. Fez sentido, pessoal? Sim ou não? Tem alguém aí? Eita. Obrigado, Matheus. Obrigado, Adria. Tá indo, né? Estou preocupado aqui. Então, por que eu trouxe toda essa conversa com vocês, pessoal? Reitero, é imprescindível vocês entenderem, né, essa concepção do Estado moderno e dos contratualistas que fundamentam, né, o surgimento desse Estado moderno. A gente, quando eu falo fundamentar, é que ninguém cria nada do nada, né? Essa discussão já está acontecendo ali, já é latente, mas esses caras conseguiram teorizar, e é por isso que a gente está lendo eles hoje, né? Porque vai cair no vestibular, então é bom você saber. Então, eu trouxe isso para que a gente possa entender melhor o surgimento dos direitos humanos. Dessa modernidade, onde é entendido como se fosse a primeira geração dos direitos humanos, nós ganhamos, tem um monte de aspas aí, porque muita gente não tem isso até hoje, né? Mas foi dado de graça, né? Nós ganhamos. Perfeito, ótimo, Letícia. Vou pegar o exemplo da Letícia. Gente, dentro da realidade nós estamos inseridos, eu, que sou um cidadão livre, que posso falar o que eu quero, que tenho direito sobre a minha vida, aquela coisa toda, eu vou escolher não usar máscara. Não, o Rousseau fala, se você se posiciona dessa maneira, você não está aceitando o verdadeiro contrato social. Você está pensando só no seu bem comum. Não? É imprescindível que você pense no bem, ou você está pensando só no seu próprio bem e não no bem comum. É imprescindível que você consiga pensar no outro e com isso viver em sociedade. Então, por mais que eu, Isaú, já peguei Covid, então, em tese, não precisaria mais usar máscara, porque eu, em tese, não vou ser reinfectado, apesar que a gente sabe o que está acontecendo, mas é difícil. Eu, nessa lógica do Rousseau, pensando no próximo, que posso estar Covid ainda, pode ter alguma coisa aqui, eu vou usar máscara sim. Bom exemplo, Letícia, beleza. Então, dessa noção da modernidade, desses teóricos da modernidade, exatamente, Nerivaldo, essa ideia de liberdade absoluta é libertinagem, meu amigo. Não tem essa conversa fiada, né? Liberdade absoluta ela não existe. Se a gente vive em sociedade, não pode existir liberdade absoluta sem cair na ideia de barbárie, né? Então, ela é relativa. Mas volta. Da modernidade, então, nós ganhamos o direito à vida, à liberdade e à igualdade. Dentro disso, pessoal, um outro fundamento, né, que a gente ganha no Estado moderno, que é imprescindível que a gente tenha noção disso, é a ideia da justiça e do direito positivo. Justiça, gente, que é um conceito extremamente difícil para a gente pensar dentro da filosofia, mas vamos pensar só na questão da modernidade, para ficar mais claro para a gente. Justiça não é algo que nasce com os indivíduos. A ideia de justiça, ela é criada dentro do convívio. Então, se eu for em alguns países africanos, por exemplo, é justo
é justo que uma mulher ao nascer, é justo, é correto, né? Tá beleza, todo mundo aceita, tranquilo, dentro daquela realidade, né? Sem pensar nos direitos humanos aqui. É justo que se tenha a retirada do órgão genital, né, que gera prazer na mulher feminino, porque é algo alicerçado na cultura daquele povo, na crença daquele povo, eles acreditam que faz bem. Então não é injusto fazer isso, é justo, está acessado, é acertado. Então, a noção de justiça, ela varia muito de uma vertente para outra. Mas na época da modernidade, a justiça, ela tem que estar associada não em crenças particulares, não em valores de grupos específicos, mas a justiça, e aí os julgamentos dentro dessa justiça, tem que estar associados a um direito positivo. E o que seria esse direito positivo? Seria um direito tendo como base algumas leis, e essas leis devem ser, em certa medida, isentas da cultura popular. Em certa medida, porque nunca sai, né? Sempre está ali pegado. Mas são leis que devem ser seguidas por qualquer juiz em qualquer instância dentro de um determinado estado. Ou seja, o juiz hoje, como é diferente da época do justnaturalismo, que julgava a partir de crenças e costumes, o juiz hoje, dentro do direito positivo, ele tem que julgar com base na lei. Lei é essa escrita que deve valer para todos os cidadãos. E olha que coisa doida. Hoje no Brasil, a gente fala que é proibido, né, no Brasil, a não ser por algumas questões, é proibido o aborto. É proibido. Tá lá, tá na lei. Só pode abortar em caso de estupro, em caso de possibilidade de morte da mãe, e com a criança nascer sem cérebro, enfim. Mas são casos bem isolados, né? É proibido. Tá na lei, deve se adequar a todos os indivíduos. Então, o nosso costume hoje já começou a mudar, a nossa mentalidade começou a mudar. No Brasil, a partir do movimento feminista e outros movimentos, cada vez mais está se lutando para que as mulheres tenham o direito de escolher abortar ou não. Mas enquanto não está na lei, quando o juiz vai julgar, e ele tem que julgar com base na lei, é imprescindível que as mulheres não possam, a partir de se burlar esses três posicionamentos. A questão aqui não é se eu concordo, se eu discordo, se vocês concordam, não discordam, é que está na lei. Então, no Estado moderno, a justiça tem como base esse direito positivo, ou seja, a lei, que deve ser igual para todos. Quer dizer que ela é imutável? É claro que não, ela vai mudando constantemente. O que quer dizer que um juiz não pode julgar a partir da cabeça dele, porque ele acredita naquilo ou não. Ele deve julgar com base na lei. Isso é Kant puro, pessoal. Kant puro. Quem tiver tempo aí, tiver vontade, leia um textinho simples do Kant que trata exatamente sobre isso, que é esclarecimento. Maravilhoso, maravilhoso. Seguir as leis, e se você não concorda com elas, segue, mas questiona para tentar mudar. Estou falando no sentido bem hipotético, viu, gente? Então, os direitos humanos, a dificuldade em definir os seres humanos, e por isso a necessidade de respeitarmos nossas diferenças. Por que o surgimento do Estado foi importante? O surgimento da justiça enquanto direito positivo foi importante? Porque, gente, definir o que é um ser humano é extremamente complexo. Aristóteles tentou lá atrás. O ser humano é um animal político. Ele, por natureza, ele faz política, discorda, discute com outros seres humanos. O Descartes tentou definir o ser humano. O homem, o ser humano, é um ser que pensa. O Kant tentou definir o ser humano. O ser humano não é um ser que pensa, não, é um ser que julga. Alguns seres também pensam, mas não julgam. O Marx tentou definir o ser humano. O ser humano é aquele que trabalha. Então, o trabalho define o ser humano. Gente, são tantas tentativas de definir o ser humano, e é uma dificuldade tão grande em que essas definições se adequam efetivamente aos seres humanos como um todo, que a única coisa que nós temos de clareza é que os seres humanos variam pra caramba. Que tem discrepâncias, discordâncias, crenças distintas, realidades distintas entre os seres humanos. Então, pensar em direitos humanos é pensar em entender uma maneira de respeitar essas diferenças. Já que é difícil definir quem é o ser humano, porque varia muito, não pode ser só um animal que pensa, não pode ser só um animal político, não pode ser só o trabalho, o ser humano ele é diferente, é imprescindível, então, que nessas diferenças nós encontramos direitos que respeitem essas diferenças, que são inerentes a essas diferenças. Nesse sentido, o surgimento dos direitos humanos passou por três estágios. No século XVII e XVIII, como eu falei com vocês, nós ganhamos a liberdade e a autonomia, né, o direito à vida, a liberdade e a autonomia de, enquanto cidadãos, pensarmos por nós mesmos. Segundo, no século XIX,
já tendo esses direitos mais alicerçados, nós ganhamos, dentro dos direitos humanos, condições melhores, a luta por condições melhores de trabalho, a participação política, porque por mais que no século XVII fala que todo cidadão pode participar politicamente, no século XIX fica claro que quem participa politicamente não são todos cidadãos. O trabalhador do chão da fábrica, ele não tem nem capacidade, tão cansado que ele está, para participar politicamente, ele tem capacidade de pensar na hora de dormir. Então, no século XIX, a gente tem uma luta, um melhoramento dentro da lógica dos direitos humanos para garantir melhores condições de trabalho e participação política. E a terceira etapa que nós temos dos direitos humanos está agora no século XX, né? Já após promulgação efetiva dos direitos humanos, que acontece em 1948, como já falei com vocês, é uma busca por direitos coletivos, ou seja, direito à paz, direito... eu perdi aqui, meu Deus do céu. Direito à paz, direito à igualdade tecnológica. Gente, a gente está vivendo uma época de Covid agora, e dentro dessa época de Covid, a gente está tendo uma discussão muito séria sobre a importância de que essas empresas que conseguiram criar efetivamente a vacina possam compartilhar para que todos os indivíduos possam ter acesso a ela. Então, essa é uma luta que já está presente nessa terceira etapa dos direitos humanos, que é um direito coletivo. Né? Todos deveriam ter acesso a esse tipo de medicamento. Todos devem ter acesso à paz, independente da sua crença, independente do cara ter vindo do Oriente Médio, do Japão, da China, não interessa. Todos têm direitos, os mesmos direitos. Então, assim, tudo isso que eu falei sobre o Estado moderno, sobre o surgimento dos direitos humanos, sobretudo sobre os direitos humanos, pensando nessa linha temporal dentro da história, é um fato, pessoal, que infelizmente esses direitos não se adequam a todos os indivíduos ainda, como preconiza que deveria se adequar. É um fato que não se adequa, porque é uma mudança lenta e gradual. Mas, por outro lado, é um fato que nós também temos algumas vitórias. Um caso bastante clássico aqui no Brasil, dessa vitória que nós tivemos dentro dos direitos humanos, foi há pouquíssimo tempo, se não me engano, no governo Dilma, não sei se foi Dilma ou Lula, enfim, não interessa, uns 10 anos atrás, nós tivemos, por pressão efetivamente externa, né, a criação de uma comissão da verdade, que buscou identificar, no período da ditadura militar, buscou identificar quem eram efetivamente os culpados, se aquela anistia foi justa efetivamente, a gente sabe que não, né, mas tudo bem. Então, essa pressão internacional modifica essa mudança, ou seja, identificar quem foram os culpados para a tragédia que nós tivemos durante a ditadura militar no Brasil. Por mais que ainda exista escravidão aqui no Brasil, a gente sabe que existe, basta, não sei se vocês já foram, espero que não, já fui em Carvoeira, em outros trabalhos mais fechados, os indivíduos vivem em situação de escravidão total. O cara ele é obrigado a morar naquela situação, a comprar do próprio patrão, e ele sai dali devendo mais, mesmo trabalhando todos os dias. Então é uma situação muito análoga à escravidão, o que é proibido pelos direitos humanos. Mas a gente tem vitória no sentido de, se a gente está podendo criticar, se a gente está podendo apresentar, discutir sobre, a gente só pode fazer isso porque a gente tem essa liberdade de fala, liberdade de pensamento, liberdade de discussão, que é uma garantia fundamental alicerçada pelos direitos humanos. Então, assim, como está faltando só 10 minutos, para finalizar, deixar os colegas falarem, vocês falarem também, eu acho que falei para caramba, eu volto à pergunta inicial. Já pensando na ideia de justiça que a gente discutiu aqui, nessa ideia de igualdade, liberdade, de direito à vida, é justo, pessoal? É justo, já que o cara roubou, é justo fazer justiça com as próprias mãos? Será mesmo que se no lugar daquele negro, se fosse um branco que fosse suspeito de roubo, será que esse grupo chamado justiceiros teria feito essa justiça? Eu tenho a impressão sincera que essa foto não estaria aqui, porque não teria acontecido. Então é óbvio que não é justo. É óbvio que não é justo. E não é justo, dentre outros fatores, porque nós temos uma lei pautada na Declaração de Direitos Humanos que fala que todos são iguais, que todos têm o direito a uma defesa e que cabe ao Estado fazer esse processo. E não aos justiceiros de plantão. Porque senão a gente volta à época das cavernas, né? Aí não faz muito sentido. Então é óbvio que não é. Acho que é isso, pessoal. Alguma questão? Meus colegas, se quiserem falar alguma coisa, por favor, está aberto aí. Eu fiz uma advertência aí, Isal. A gente está acabando. Oi, Ada, pode falar, depois eu falo. Pode falar você, Nerivas, vai lá.
Só para concluir, eu fiz uma advertência aí, porque é o seguinte, esse discurso dos direitos humanos, ele tem vários emitentes, várias pessoas falam de direitos humanos, né? Uma coisa é os advogados criminalistas falarem de direitos humanos, uma coisa é os setores populares, os movimentos sociais falarem de direitos humanos, uma coisa que está altamente ameaçada no Brasil, onde avançam hoje 80 projetos no Congresso Nacional para reduzir, para garantir que o Estado possa espionar as pessoas no celular, as pessoas aí, o pessoal que acreditava em apocalipse, né, em chip, embutido no braço, carrega o chip no celular, né, com a câmera que vigia o cara que vai, inclusive, sentar no vaso com a câmera ligada, ele não sabe que está sendo filmado. Escutando tudo que você fala, etc., né, as pessoas que acham que essa é uma coisa que vai acontecer com implante no braço ou no pescoço, estão muito enganados, já aconteceu há muito tempo, o chip está aí. Então, a questão do direito, está vendo agora na França, por exemplo, a aprovação de uma lei, foi aprovada uma lei que dá para a polícia a possibilidade de matar, e não pode filmar policial batendo e matando, não. Na mesma semana em que 4 ou 5 policiais pegaram um homem, botaram no elevador, espancaram ele quase até a morte, foi filmado, foi aprovada uma lei que não permite filmar forças policiais fazendo esse tipo de coisa. Então, no mundo inteiro ocidental, França, Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos, Brasil, Chile, está havendo um avanço de um Estado policialesco, fascista, né, no mesmo modelo do Chile, da Colômbia, que são estados policiais fascistas, onde a polícia mata sem dar resposta para ninguém. No Brasil isso também acontece, né, e mata, e fica impune. Né? Então, e essa coisa do assassinato em massa, dos massacres, nada disso se discute no Ocidente. Esse mesmo Ocidente que invadiu a Líbia, o Afeganistão, a Líbia foi destruída recentemente, o Afeganistão foi invadido em 2001, sistematicamente bombardeado, o Iraque foi destruído, aniquilado, a Síria está enfrentando uma guerra de 8 anos por conta da ação das potências ocidentais, França, Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos, tem tropas norte-americanas na Síria roubando petróleo do povo sírio, né? Os americanos invadiram o Iraque para roubar o petróleo do povo iraquiano, invadiram o Afeganistão para controlar o mercado de heroína mundial, mantém tropas há 20 anos para financiar suas operações. Então, esses países que roubam o mundo sistematicamente, eles têm a cara dura de dizer que não respeita, que a gente não pode confiar em China, Rússia, Irã e Venezuela, porque esses países não respeitam os direitos humanos. Os mesmos países que colocam sanções, que provocam fome, que impedem países inteiros de comprar remédios, como é o caso das sanções econômicas, que impedem que esses países possam comprar remédios, alimentos, que bloqueiam as operações financeiras e impedem esse país de vender seus recursos, porque querem que esses países entreguem para as empresas multinacionais, como aconteceu aqui no Brasil, porque aqui não foi preciso invasão nem nada, né, porque aqui eles têm um controle muito mais fácil, entregar suas empresas de petróleo, seus minérios, toda a sua estrutura. E que esses países não desenvolvam tecnologia, nem soberania, nem liberdade, nem autonomia, e nem usem seus recursos naturais para o benefício do seu povo. Um americano gasta, em média, 6 vezes mais energia do que o resto da população do planeta. Um americano come 38 vezes mais proteínas do que um queniano. Os Estados Unidos consome 30% da energia do planeta, e só tem 6% da população do planeta. Então, é bom entender que os ricos, para serem ricos, precisam arrancar isso dos pobres. E esses mesmos ricos falam em direitos humanos. Então, é preciso tomar cuidado, porque esse discurso ele tem várias nuances e eles têm vários emissores. Então, é uma postura crítica. Só para concluir, obrigado pela atenção e obrigado pelo tempo. Eu ia falar justamente nessa linha que o professor Nerivaldo apontou agora, e fazendo a ponte também com o que o professor Rafael citou no chat, a respeito da importância da gente ser capaz de fazer uma leitura sobre o sujeito de direitos e como que nós conquistamos historicamente para a nossa sociedade uma série de direitos a partir dos movimentos sociais, a importância de reconhecer como que historicamente alguns conflitos, alguns posicionamentos políticos, desde a Idade Média, desde plebeus contra patrícios, desde da luta contra opressão no campo, né, os camponeses contra os senhores de terra, a luta pela libertação colonial na América, e historicamente a gente vê isso, e no mundo contemporâneo, nesse momento atual, a gente consegue observar a importância dos movimentos sociais, dos movimentos sindicalistas, do movimento feminista, do movimento negro, do movimento no campo, no sentido de garantir uma série de direitos
a nós brasileiros, né? E o quanto nós estamos vivendo um cenário atual, que é um cenário opressor, que é um cenário de perca de direitos, e é muito preocupante, porque no regime democrático, é importante que a gente tenha consciência do quanto num regime democrático é incentivada a participação política, a consciência, a conscientização, a formação política. E em outros regimes, e a gente tem agora um regime instaurado no país, que é um regime que tem oprimido as manifestações, o professor Nerivaldo acaba de apontar aí, a gente tem uma série de leis que criminalizam os movimentos sociais, as manifestações, e isso é preocupante no campo dos direitos, né? Isso é muito preocupante. Hoje nós estamos vivendo um cenário muito preocupante com o governo atual. A Covid tem impedido que nós façamos algumas manifestações públicas um pouco mais incisivas, mas eu não posso deixar de ressaltar para nós todos aqui, sobretudo os estudantes, da importância do nosso posicionamento político na garantia de direitos que são fundamentais para nós, né? Então, era isso mesmo que eu queria ressaltar e elogiar a aula, Isaú, porque você consegue apontar elementos filosóficos importantes, com problematizações que precisam ser feitas realmente, né? Se todo mundo tem conseguido garantir direitos fundamentais. Essa pergunta, ela é muito cara, né? E passo a palavra. E dentro disso, olha, só um comentário rápido, como que esses direitos fundamentais, eles são postos por grupos específicos. Então, assim, e o Rafael trouxe uma colocação que eu acho fantástica. Eu acho que eu citei isso, mas, enfim, reforçando que os direitos humanos, enquanto prática teórica, né, de direito, teórica, tá bacana. Mas, na prática, né, empiricamente falando, e a Ada trouxe certinho, o Erivaldo apontou certinho, a gente vê que constantemente isso não acontece. Quando eu citei o exemplo da carvoeira, é isso, tá lá na teoria, mas na prática não acontece. Então, a reflexão crítica ela tem que se dar tanto na busca por uma prática efetiva de que eles sejam postos, e também, dentro do que o Nerivaldo colocou, a quem interessa aquilo que foi posto. Porque se não está legal, é necessário mudar. Né? Então, são direitos que são fundamentais, mas não são inerentes a todo tempo. Né? É necessário ter uma reflexão constante, uma mudança constante. Perfeito. Passa a palavra. Algum estudante quer fazer alguma observação? Podem usar o microfone ou o chat. Bom, estão perguntando aí da chamada, Isaú. A chamada é automática, né? Isso, consegui fazer aqui na certo. Bom, eu não tenho muito a dizer, assim, eu já fui contemplado muito pelos colegas, mas chamar a atenção para essa questão, né? O que existe de real, efetivo e o que existe de formal na discussão dos direitos humanos. A nossa Constituição tem a determinação, todos são iguais perante a lei. Né? E aí, é isso mesmo? Esse debate é fundamental, porque a Adria falou aí da Revolução Haitiana, 3 anos depois da Revolução Francesa, que tinha como elementos igualdade, fraternidade, né? Liberdade, igualdade, fraternidade. Mas 3 anos depois, os revolucionários franceses já mostraram que isso vai até o meu quintal, né? Ou seja, para as possessões coloniais isso não vale. Então nós estamos vendo aí que mesmo as bases das discussões dos direitos humanos, mesmo os lugares onde essa ideia ela floresce, existem limitações. E são nessas limitações que a gente consegue visualizar a diferença na efetivação desses direitos. É fundamental a gente perceber isso. Isso não significa jogar a água fora da bacia com a criança, isso não significa desprezar o debate sobre os direitos humanos. Seria ele no contexto histórico em que ele se institui. Isso é muito importante, tá? A gente conseguir fazer esse exercício. Bom, eu vou encerrar por aqui, eu tinha muito mais coisa para falar, mas eu fui muito contemplado pelos colegas. Concluo. Adri, como é que é o nome daquela série sobre a justiça americana?
que condena aqueles rapazes, me faltou o nome agora, que está no Netflix, que é fundamental para ver como é que a justiça ela é parcial. Terceira emenda, maravilhosa. Coloca no chat aí para gente. A outra é Olhos que Condenam. Olhos que condenam, Olhos que condenam, perfeito. Gente, é uma minissérie, 5 capítulos. Assistam, Olhos que Condenam. Assistam, porque ela é incrível. Detalhe, é baseado em fatos reais. Para concluir, nos Estados Unidos, existe um estudo sobre como os promotores agem. Para cada um pedido de pena de morte que eles fazem para um branco, nas mesmas condições, eles fazem 3 para negro. Então, assim, quando é negro, pena de morte. Quando é branco, em cada 3 casos, eles pedem para branco. Quando é a mesma condição. Quando é acusação de estupro, de latrocínio, etc. E nos estados que têm pena de morte. Então, basicamente, a pena de morte é para os negros. O que não é muito diferente de nós, né, Nerivaldo? Mas é porque os Estados Unidos é considerada a democracia, né, o lugar da liberdade, né, o país da liberdade. Aqui somos um país livre, né? Quando a gente estuda os Estados Unidos mesmo, a gente descobre que eles têm 40 milhões de pobres, né, miseráveis, que lá não tem SUS, né? Que nós, quando a gente pega a taxa, por exemplo, da mortalidade do Brasil, compara com os Estados Unidos, aqui a gente tem menos mortalidade de Covid, apesar de toda a loucura, do que nos Estados Unidos, por milhão de habitantes. Porque a gente tem SUS, porque a gente tem, aqui na cidade de Goiás, a gente tem o Hospital São Pedro, que tem 5 UTIs, que lá a pessoa vai ser atendida de graça. Nos Estados Unidos não tem isso, né? Pega o caso do México, por exemplo, que não tem SUS também, é 4 vezes maior a mortalidade. Eu vi hoje os dados da RT, né? O México tem 1 milhão de infectados, tem quase a mesma quantidade de mortes que nós, que temos 6 milhões. Se eles tivessem a mesma quantidade de infectados, estariam com 500 mil mortos. Mas falando sobre a pena de morte para os negros, é uma coisa bem óbvia, já que o sistema carcerário foi criado logo após a abolição. Tipo, as prisões foram criadas por pura coincidência, logo após a escravidão. Eu acho isso muito interessante, que eles libertam os negros e logo após eles já criam um sistema que possam prendê-los por roubar uma fruta por estar com fome. E desde essa época já eram condenações bem precárias, já era uma coisa bem, como eu posso dizer, bem sem direitos humanos para eles. Igualdade para quem? Liberdade para quem? Para quem queria? Eu estava assistindo uma série há um certo tempo atrás, falando sobre a lei americana, né? Eu não vou lembrar o nome, daqui a pouco vem. Tá procurando, não consegui lembrar. A lei americana antidrogas, né? Que é aquela copiada aqui no Brasil e que falha em tudo, local. Mas, enfim, a prisão que se dava por quem tinha porte de cannabis era, se não me engano, 15 a 20 anos. E quem tinha porte de cocaína era 3 a 5 anos. Estranhamente, quem fumava cannabis era negro e quem usava cocaína naquele contexto eram os brancos. Então, até a lei que é aplicada antidroga, para prender quem está com porte, mesmo a droga sendo mais cara, se é o negro que usa, ela é pior e ponto. Independente de comprovação científica de que a outra faz mais mal, não interessa. É o negro que usa, tem que ficar preso mais tempo. Se é o branco, calma, vamos devagar, né? Coitado. Foi um azar. Mas é isso, pessoal. Eu acho que eu quis trazer para vocês essa contextualização, porque agora, dia 10, né? Foi feito, comemorou-se, né, o aniversário, né, da criação efetiva. É lógico que essa criação não garante, tem muitos problemas, os colegas apontaram muito bem, a gente já trouxe alguns problemas, mas é interessante que a gente tenha já uma noção que é algo alicerçado, que busca garantir determinados direitos. Infelizmente não são garantidos, mas que a gente tem onde brigar. E o segundo ponto que eu trouxe os filósofos contratualistas, aí, claro, as influências são várias outras. A Adria trouxe muito bem. Desde antes da época moderna já tinha uma série de lutas sociais que lutam e que ganham, garantem determinados direitos. Eu trouxe os contratualistas por 2 motivos, né? Primeiro motivo, a importância efetiva que tem, claro, como vários outros.
e o segundo pensando nas provas de vocês, porque essa matéria cai pra caramba. Então, lembre desses 3 caras, tá bom? Acho que é isso, pessoal. Mais alguma coisa? Tá bom. Zaú, só para chamar a atenção dos estudantes, que essa aula de hoje, ela vai se ligar numa aula que nós teremos lá na frente, em onde nós vamos falar sobre democracia, tá? E aí existe uma confusão, nós vamos descobrir entre governos de repúblicas representativas de tipos liberais com a democracia. Mas isso é só um spoiler, só para deixar vocês curiosos. Lá na frente a gente fala sobre isso. Tchau. Último comentário antes de vocês saírem, lembrando, hoje à tarde, quem estiver de recuperação, temos um encontro às 2 horas, hein? Por favor, alunos que estiverem às 2 horas, esperamos vocês. E o Meet vai deixar a gente trabalhar. É isso. Até mais, gente. Bom dia. Vou parar a gravação aqui. Tchau, pessoal. Um beijo. Boa semana. Exaú,